coisa mais tradicional do que você curtir o nosso lindo litoral e comer um bom peixe ao passar em Laguna? Imagina, gente, eu sou muito fã disso. Coisa mais deliciosa, eu amo. Mas agora, o Ver Mais vai te ensinar a reproduzir esse gostinho de verão aí mesmo na sua casa. Se prepara para anotar uma receita especial. É o ceviche Laguna, uma delícia de peixe servido ao molho de butiá. Olha só. Olá pessoal, tudo bem? Sou o chefe Felipe Abe, chefe aqui do restaurante Conversa, no Mercado Público de Laguna. E hoje a gente vai trazer uma receita super especial para vocês, que é um ceviche. Ele é um prato tipicamente peruano, com um leve toque daqui de Santa Catarina, que a gente vai fazer utilizando o butiá, através de uma técnica chamada granita, que é como se fosse uma raspadinha, trazendo mais refrescância e um sabor ácidozinho do butiá que fica bem delicioso. A gente vai estar utilizando o peixe branco fresco, que é a tilápia. Esse aqui já cortei alguma parte deles em cubinhos e eu vou mostrar para vocês o corte. Aqui é a parte do lombo da parte direita dele, que é um pouquinho mais alto, que ele consegue manter mais a textura na receita. A gente vai usar também a cebola roxa e a pimenta dedo de moça, que são ingredientes principais da receita peruana típica. E também o coentro, além do suco de limão para fazer o cozimento do ceviche. Vamos começar com o corte da tilápia, que é o nosso peixe branco. Aqui eu já cortei ali alguns cubinhos e eu vou mostrar para vocês agora o corte que a gente faz aqui no restaurante. Aqui é a metade do filé, como eu falei, é a parte do lombo que ela é mais alta, que ela tem mais ou menos um dedo de espessura. A gente retira aqui, como no tamanho desse filé, a gente consegue tirar 3 filetes. Então aqui eu faço o corte do primeiro. É interessante que a gente faça só um corte de uma vez só do que ir cortando aos poucos, tipo cortar uma vez e depois ir cortando assim, que senão ele começa a criar algumas cavidades dentro do peixe aqui, que não fica muito interessante, pode atrapalhar um pouquinho na parte da cocção com o limão e o sal. Depois de retirar os filetes, vira ele de lado para dar uma organizadinha nele e daqui a gente vai tirar os cubinhos. Eu sempre gosto de tirar a pontinha, que às vezes ela cozinha um pouquinho mais rápido e perde um pouquinho a textura dentro do prato. E daqui a gente consegue tirar os cubinhos certinho. Aqui o peixe já está cortado em quadradinhos. Começando pela pimenta dedo de moça. A gente vai precisar retirar bem a parte branca dela e as sementes. Vem com a faca, pela parte de baixo aqui do cabinho branco. Bem devagarzinho e vai retirando todo o excesso dessa parte branca dela e as sementes, que é o que traz mais pungência. A pungência é a parte da picância e que deixa um gosto mais desagradável na preparação. E a gente retira depois com a colher algum excesso que sobrar da partezinha branca e das sementes. E aqui ela já está bem limpinha. A cebola roxa, a gente cortou ela em 1/4. Cortamos no meio e depois ao meio de novo. Ela era um pouquinho grande. Aqui a gente retira a parte do bulbo, que é essa parte branca, que ela traz um sabor mais desagradável assim da cebola. E a gente quer que ela traga um leve doçor e não tanto o gosto de cebola forte na nossa preparação. A gente vai retirando com cuidado, pode ser com uma faquinha ou com um garfo, até ela soltar bem assim. A gente solta ela em pétalas, como a gente faz aqui no restaurante. Em seguida, a gente corta ela ao meio, todas as pétalas, e deixa elas bem separadinhas assim, que vai facilitar o nosso corte, que ali precisa ser bem fininho para ele não ficar trazer um gosto muito forte para o ceviche, para a preparação. A cebola a gente cortou ela bem fininha, como vocês podem ver, que é para elas poderem cozinhar junto com o sal e o limão e elas não fiquem tão crocantes, que é trazendo aquele gosto mais desagradável. Ele vai trazer um pouquinho mais de doçor e um pouquinho de textura da própria crocância da cebola já levemente cozida. A pimenta dedo de moça, sem as sementes, sem aquela partezinha branquinha dela. E o coentro levemente picado, não muito picado, porque a gente quer que ele traga o gostinho a mais assim do herbal que ele possui. Não existe uma sequência correta dos legumes aqui, porque no final das contas a gente vai misturar todos eles. Agora a gente coloca cerca de 2 colheres de sopa de limão espremido. Aqui a gente faz um mix de limão Tahiti e de limão siciliano. Sal,
Aqui eu utilizei cerca de 2 colheres de sopa e um pouquinho de água. Faz uma primeira mistura, sempre de baixo para cima, para que ele consiga misturar bem. Agora que todos os ingredientes já estão bem incorporados, ele já criou esse caldinho bem no fundo, a gente coloca 2 pedrinhas de gelo. Ele vai fazer com que estabilize a receita e ela fique mais gelada na temperatura ideal e ela atrase um pouquinho a cocção do peixe. Pode ver que ele já está um pouquinho mais branco, o próprio caldinho já está soltando também do peixe. E a gente mistura um pouquinho, cerca de 2 minutinhos com o gelo. E em seguida a gente deixa ele descansar, marinando nessa mistura, por cerca de 10 a 15 minutos, que é o tempo ideal para que o ceviche ele fique no ponto certo com os cubos de peixe desse tamanho. Agora vamos para a segunda parte da nossa receita, que é do nosso prato, que é o ceviche laguna aqui do restaurante, que é uma granita de butiá, que ela é uma raspadinha. Ela tem a receita bem simples, aqui são alguns processos bem específicos, mas você consegue reproduzir ela em casa tranquilamente e ela fica muito saborosa não só para acompanhar o prato, mas como pode fazer uma sobremesa. Para começar a granita de butiá, a gente vai colocar todos os ingredientes no liquidificador. A gente tem aqui o suco de butiá, aqui são 750 ml. O açúcar refinado, que são 200 gramas. E o gelo, que é a mesma quantidade do açúcar. Agora com todos os ingredientes aqui no liquidificador, a gente coloca ele e é só ir batendo no modo de pulsar, aos poucos até quebrar toda a parte do gelo. Onde a gente vai deixar ele resfriando por cerca de 30 a 40 minutos. E vai fazer a primeira mexida com a colher e depois de 1 em 1 hora até ele congelar por completo. Essa aqui ela já ficou cerca de 1 dia fazendo esse processo de em 1 hora e raspando ele aos poucos. E a gente consegue raspando e ver que ela fica bem na consistência de raspadinha. A gente sempre raspa o necessário que a gente vai utilizar na receita. E depois a gente vem com a colher e retira esse excesso e coloca no prato para ser servido direto daqui do potinho. E aqui o nosso peixe ele já marinou por cerca de 10 a 15 minutinhos. Aqui ainda tem um pedacinho de gelo nele, a gente pode retirar o excesso de gelo. Ele já está bem resfriado, ele já criou bem o caldinho que é bem saboroso, que é da marinada em si. Coloca bem ao centro do prato. Depois de retirar todos os peixes para colocar no prato, a gente coloca o restante do caldo. Pode despejar bem ao centro, para que ele tenha acesso todo ao peixe e a parte de baixo ele mantenha bem hidratado com o caldinho. E em seguida nós colocamos a nossa raspadinha de butiá. Para colocar um pouquinho mais de sabor no prato, a gente coloca umas raspinhas de limão siciliano, que a gente fez aqui, e uma cebolinha cortada em fitas, e fica bem bonita no prato. E esse aqui é o nosso ceviche laguna, que é um dos pratos que mais saem aqui no nosso restaurante. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Amamos! Vou aí comer com certeza. Obrigada, chefe! Aprendemos aí esse belo prato sul-americano ceviche. Esse é de Laguna.